Vamos abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, dando continuidade à série de meditações nesse Evangelho. Nós vamos estar meditando a partir do verso 21. E o nosso mestre continua falando sobre o tema da semeadura. Esse capítulo 4, o evangelista Marcos separou 4 parábolas. E todas as 4 dizem respeito ao ato de semear a palavra, o evangelho, e o crescimento em decorrência disso. Então, o nosso Senhor, em primeiro lugar, ele vai falar sobre a participação humana na divulgação do reino de Deus. O reino de Deus é divulgado, é anunciado e cresce com a participação humana. Verso 21, a parábola da candeia. O Senhor diz assim: e disse-lhes: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Primeiro assunto aqui que o Senhor chama a atenção é que o cristão ele precisa brilhar. E essa parábola é usada também no Sermão do Monte, onde o Senhor fala sobre uma lamparina que provavelmente era posta em cima de um pequeno pedacinho de madeira que serviria de pedestal ali, de um lugar para ficar, a lâmpada ficar e iluminar tudo. E ele falou: por acaso alguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto? Ou debaixo de uma cama? Não é para colocar ali na parede para que ela apareça? E o Senhor falou isso exatamente no Sermão do Monte, capítulo 5, verso 14 a 16 de Mateus. Ele disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a sua luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Então, o cristão, a igreja, precisa brilhar, precisa fazer sua luz resplandecer, não de uma forma exibicionista ou orgulhosa, mas simplesmente vivendo. O Senhor falou: olha, que eles vejam suas boas obras. Agora aqui Marcos está mais dando ênfase à questão do semear, que eles brilhem ao semear, ao espalhar a semente do Evangelho. Segundo, aqui o Senhor fala no verso 22 sobre o falar, né? O semear falando. Olha o verso 22. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. O Senhor está falando aqui que muitas coisas que ele deixaria de divulgar, ou ele divulgaria secretamente entre os discípulos dele, depois teriam que ser tornados públicos, e que o cristão deveria espalhar essa mensagem. Como ele diz em Mateus 10, 26 e 27. Portanto, não os temam, porque nada há encoberto que não vá ser revelado, nem oculto que não vá saber-se. O que lhes digo em trevas, isso é, o que eu digo a vocês aqui em particular, o que vos digo em trevas, digam-no em luz. E o que escutam ao ouvido, preguem-no sobre os telhados. Então o Senhor estava dizendo que a mensagem que ele estava naquele momento, conversando com eles em particular, depois da sua glorificação, eles teriam que anunciar para todos os povos. Falar, irmãos, é importante. Os irmãos se lembram quando Pedro e João foram presos em Atos capítulo 4, diz o texto assim: chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Até hoje, essa proibição está sendo usada no mundo. Nunca o mundo teve tanta força em calar
os cristãos. Agora é considerado discurso de ódio. Qualquer palavra da Bíblia, discurso de ódio, processo, prisão, várias coisas. Mas aqui eles disseram, olha, nós não dissemos para vocês não falarem, nem ensinarem no nome de Jesus? E Pedro respondendo disse, julguem vocês se é justo diante de Deus ouvir a vocês em vez de Deus, porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Você tem visto algo? Tem ouvido algo da parte de Deus? Não podemos deixar de falar. Se Pedro tivesse aqui pessoalmente no meu lugar, ele diria para vocês, irmãos, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Lá no capítulo 18 de Atos, fala sobre aquela crise que o apóstolo Paulo teve lá em Corinto. E o Senhor lhe apareceu em visão e falou, não temas, mas fala e não te cales. Não se cale, cristão. Fala. Ah, mas aí eu posso ter algum prejuízo. Pedro estava preso. Podia continuar preso e até ser executado, mas ele falou, não podemos deixar de falar. Não podemos. E é interessante que sempre que o ser humano fica empolgado com algum assunto, ele não para de falar daquilo, não é verdade? Então, o fato da gente não falar pode ser um sinal de que a gente não está empolgado mais com o Evangelho. Não estamos mais admirados com o Evangelho. E não estamos vendo a necessidade de semear a boa semente. Fala e não te cales. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, Paulo diz assim, temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos. Paulo fala que o espírito da fé é crer e falar. E quando uma pessoa crê, mas não fala, ela não está confessando a Jesus. Ela realmente não está semeando, não está evangelizando. Ela creu, mas ela não está falando. E isso é muito errado da nossa parte. Muito errado. Precisamos falar. Em Salmo 66, verso 16, o salmista fala assim, vinde, ouvi, todos os que temem a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Olha o que o salmista faz. Venham todos, e eu vou contar a vocês o que Deus tem feito em minha alma. E é isso que a gente deve falar aos ímpios, o que Deus tem feito à nossa alma. Precisamos falar, e o Senhor está falando sobre isso. Olha, o que eu falei com vocês em particular, vocês preguem do telhado. Tornem públicos os meus preceitos. Falar. Terceiro lugar, no verso 23 e 25, aqui nessa participação humana, nós temos o agir. Olha, se alguém tem ouvido para ouvir, que ouça. E disse-lhes, atendei ao que ides ouvir. Primeira coisa que ele fala aqui é prestar atenção, ouvir. Grande problema do ser humano é ouvir. Sabia disso? O ser humano, na maioria das vezes, não consegue se concentrar naquilo que está ouvindo, ainda mais hoje, né? E outros que ouvem, conseguem se concentrar, não conseguem interpretar o que está sendo ouvido direito. E não conseguem guardar nada. E o Senhor está falando, prestem atenção ao que vocês vão ouvir. Se alguém tem ouvidos, ouça. Essa questão de ouvir é tão importante que se uma pessoa ouve a mensagem, mas não ouve de verdade, aquilo não valeu de nada para a vida dela. E a pessoa pode vir à igreja, ouvir mensagem domingo após domingo por vários anos e aquilo não ter nenhum efeito, porque a pessoa não ouve, não presta atenção, não procura seguir o raciocínio
da mensagem de Deus, então ele chama a agir. Veja o verso 24, lá no meio. Com a medida com que medirão vocês, e lhes será ainda acrescentada. Em Mateus capítulo 7, o sentido dessa expressão é a questão do julgamento. Mas essas palavras, dentro desse contexto, elas estão dizendo o seguinte, que nós temos que ter uma medida de sementes para semear. E à medida que nós usarmos e semearmos a semente, medida que nós quisermos, nós vamos semear um punhado ou se vamos semear 1 tonelada, dependendo daquilo que nós semearmos, exatamente é o que virá para nós e ainda um pouco mais. Ele fala, ele será acrescentada. Então, a gente vê aqui no 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 e 7, o mesmo dito em outras palavras. Olha, e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Essa lei, né, da natureza aplicada ao reino de Deus. Se você semeia só 4 metros quadrados de alguma coisa, você vai semear pouco, vai colher pouco. Mas se você semeia 4 quilômetros de alguma coisa, você vai colher muito. Então, se você semeia a palavra só um punhadinho, você vai colher um punhadinho. Agora, se você semeia com bastante generosidade, com bastante atividade, com bastante quantidade, o que virá para você será grande também, e até mais do que você semeou. Então, Paulo fala assim, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Agora, olha que coisa curiosa. Ele está falando da semente, do semear, e está falando que cada membro da igreja, se investir grande quantidade de semente no reino de Deus, colherá uma quantidade ainda maior. Agora, olha que curioso. Paulo falou sobre a semente, sobre o semear. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Olha o que ele vai falar agora. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 8 e 9 fala de ofertas financeiras. E Paulo está falando que quando você oferta, você está semeando. Você consegue entender isso? Quando você dá seu dízimo ou você oferta na casa de Deus, você está semeando a palavra, porque através do crescimento da igreja, a palavra é divulgada. Então você pode dizer assim, não deveria, mas você pode dizer, eu tenho vergonha de falar com os outros sobre Jesus. Não deveria. Não deveria. O ideal é que todos nós falemos. Mas se você não fala, que é uma coisa que você deveria, mas se você investe, por exemplo, talvez nenhum de nós seja missionário nas terras distantes, mas se ofertarmos, essa oferta um dia pode sustentar algum missionário em terra distante. Então, cooperar financeiramente também é semear. Por isso nós devemos semear, e o Senhor fala aqui através de Paulo que Ele ama o que dá com alegria. Não é com pressão, não é na obrigação, não é fazendo promessas falsas de prosperidade para quem doar, né? Mas é explicando que, sustentando a igreja do Senhor e fazendo a quem sabe ampliar, você está investindo grande quantidade no reino de Deus, semeando. Pense nisso. É que a gente só pensa no que a gente vê, né? A gente está vendo a igreja aqui e tal, mas essa igreja poderia ser muito melhor estruturada e ainda abrir uma outra igreja em algum outro bairro. E outra igreja em um outro bairro. Isso poderia acontecer. Se todos nós fôssemos generosos e realmente dessemos
nosso dízimo e as ofertas, a gente sabe, cerca de 30% da igreja coopera com os dízimos. Se fosse 100%, teríamos uma outra realidade aqui. Você diz assim, mas qual é a utilidade de uma outra igreja batista aberta por nós? Qual é? Mais uma igreja pregando o evangelho? Tem toda a utilidade, é importantíssimo. É importantíssimo. Então, meus irmãos, entenda isso. Quando você oferta, você está semeando, você está participando da obra de Deus. E eu quero agradecer a Deus, agradecer os irmãos que ajudaram. A irmã Ana Paula falou que vários irmãos da igreja cooperaram na campanha para pagar anestesista. Eu agradeço a Deus por isso. Nós continuemos assim. Que nós aprendemos aquilo que Jesus ensinou. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas é tudo que a gente quer, né? Receber e dar pouquinho só. A maioria é meu. Um pouquinho só ali eu dou. Mas Jesus fala, feliz é aquele que dá mais do que aquele que recebe. Então, meus irmãos, ele está dizendo aqui, olha, nós temos que agir, nós temos que semear. A participação humana na divulgação do reino de Deus é importantíssimo, porque Deus estabeleceu edificar a sua igreja por meio de seres humanos, não por meio de anjos. Não são os anjos que pregam, são os seres humanos. Deus não desce à terra pessoalmente, nem o Senhor Jesus Cristo, atualmente, pessoalmente, para pregar, para ensinar, para aconselhar. Ele usa pessoas. E se as pessoas cruzarem os braços, ou ele permite fechar aquele estabelecimento, aquela igreja, ou ele vai levantar outras pessoas que descruzem os braços. Mas aí a gente vai ver agora em segundo lugar, que é certo que a obra vai prosperar. Nós vamos ver isso por causa da participação divina no crescimento do reino de Deus. Se fosse só a gente, irmãos, a gente estaria desesperado. Se tudo dependesse de nós, já era. Mas realmente o crescimento do reino de Deus depende de Deus. Verso 26 a 29. A parábola da semente. E nós vemos várias coisas nessa parábola. Primeiro, a questão da vida, verso 26. E dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último, o grão cheio na espiga. Então, a questão da vida. Os cientistas zombam da existência de Deus, mas até agora, eles não conseguiram fazer um pezinho de feijão crescer por eles mesmos. É um mistério a vida. Como é que pode uma sementezinha minúscula se tornar uma planta gigantesca? Eles não sabem como isso acontece. Esse processo da vida é um mistério para a ciência, para todo mundo. Deus dá a vida. Uma semente que está morta, é lançada na terra, e dela, aquelas células que estão nela, produzem de novo aquela planta, sem que a gente saiba como isso acontece. É a vida, meus irmãos. Deus é o doador da vida, tanto material quanto espiritual. Nós vemos isso em 1 Coríntios 3, 6 e 7, diz assim, Paulo falando, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Olha que frase é essa. Paulo que plantou, Paulo que abriu a igreja lá em Corinto. Apolo deu crescimento, aliás, Apolo regou, isso é, Apolo foi lá, pregou, regou, mas foi Deus que deu o crescimento. E aí ele diz assim, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá
o crescimento? O que é o pastor? O pastor não é nada. O que é o irmão tal? Não é nada. O que somos nós? Nada. Porque nós apenas semeamos. Mas quem dá o crescimento? Quem converte as pessoas? Quem convenceu aqui esses 3 últimos irmãos a se batizarem? Quem fez isso? Deus. Deus dá o crescimento à igreja. Deus sustenta a igreja. Não há uma alma sequer salva nesse mundo sem que Deus tenha agido. Você sabe que a regeneração não é uma produção humana, é divina. Alguém nasce de novo pelo poder do Espírito Santo. Então, meus irmãos, a vida vem de Deus. Então, o crescimento vem de Deus. A participação divina no crescimento do reino de Deus. E ele continua falando assim no verso 27, sobre a questão do descanso. Olha lá, verso 26. O reino de Deus é semelhante, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse. Meus irmãos, a nossa missão não é converter almas, é evangelizar almas. No momento que a gente lançou a semente e pregou o evangelho, a gente pode dormir, a gente pode descansar, tranquilos, porque fizemos a nossa parte. É claro, estamos preocupados com as almas perdidas, vamos orar por elas, vamos continuar a pregar, mas podemos descansar, que a obra da salvação vem de Deus e não de nós. Deus não diz, Jesus nunca disse, vão por todo mundo, salvem as pessoas, tornem elas cristãs. Não, preguem o evangelho, anunciem a minha palavra, os meus mandamentos. Então quem dá o crescimento é Deus. Por mais solícito que a gente esteja, por mais preocupado e ansioso, é Deus. É Deus. Então, a nossa missão, a nossa tarefa é semear. E quando a semente cair no solo, aí é com Deus. Deus vai resolver isso com a pessoa que ouviu, que recebeu a semente. Então, descanso. Outra coisa é o mistério que é envolvido. No verso 27, lá no final, fala que a semente brotou e diz, não sabendo ele como. O agricultor planta, joga a semente e nasce aquilo tudo. Ele não sabe como é que nasceu. Como eu falei, a ciência não sabe. É um mistério. A regeneração de um pecador é um mistério. A gente prega, a gente ensina, a gente fala, mas a verdade está além da nossa descrição. Na verdade, um sinal de uma pessoa que é crente de verdade é o espanto dela consigo mesma. Quando ela olha para si mesma e fala, olha o que eu era, olha o que eu sou hoje. Nossa, o que aconteceu? O Senhor transformou minha vida, meu coração, de que jeito, de que maneira, como é que foi isso? É um mistério. O agricultor, ele semeia a sua seara, ele tem que ficar esperando em Deus. A chuva, o sol, tudo isso vem de Deus. Ele tem que ficar aguardando. Ele não pode fazer nada. Ele semeou, ele não pode fazer nada. Assim também, nós, igreja, nós cristãos semeamos, mas não podemos fazer nada além de semear. Orar, esperar. Quem faz é o Senhor. E é um grande mistério. E o nosso Senhor fala sobre a questão também da perfeição. No verso 28, porque a terra por si mesma frutifica. E o nosso Senhor está falando aqui da visão do homem, né? A terra por si mesma frutifica. O homem vê lá a terra frutificando, mas a gente sabe que quem move aquela terra frutificar é Deus. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. O que o Senhor está dizendo
é que o trabalho divino é completo, é perfeito. Começa num grão, vai para a erva, para a espiga, daqui a pouco a espiga está cheia, a obra está completa. É a mesma coisa quando Deus regenera uma alma, Ele santifica, justifica, adota, sustenta e leva para a eternidade. É o que ele vai falar aqui a seguir. Então, meus irmãos, a obra de Deus é perfeita. E é interessante como ela realmente é misteriosa. Quando você tenta acompanhar uma seara em crescimento, o agricultor fica baratinado. Está lá a semente, daqui a pouco nasce o matinho, que ele não viu nascer, aí começa a formar espiga, ele não viu o momento que a espiga começou a formar, ele só vê o resultado, aí daqui a pouco a espiga está lotada de grãos de milho, e ele também não viu quando foi, ele não pôde acompanhar. E quem é que consegue acompanhar uma regeneração de uma alma? Quando você vê, a pessoa está regenerada. E você não viu o momento. É uma coisa fantástica. Então, a perfeição de Deus. E o nosso Senhor também fala sobre a eternidade. Verso 29. Quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. O Senhor aqui está falando do juízo final, e Ele está dizendo que aqueles em que Deus trabalha, eles vão ser colhidos no dia do julgamento, no dia da vinda de Cristo, para a salvação. O Senhor diz assim, Marcos 13, 26 e 27. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Agora preste atenção. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Essa é a ceifa abençoada. Haverá também uma ceifa terrível dos perdidos, mas aqui é a ceifa dos escolhidos. Aquela obra que o Senhor realizou, agora está sendo consumada. E quando Ele mandar os anjos buscarem os seus escolhidos, eles já passam a ser puros, perfeitos, santos e glorificados. Que coisa maravilhosa. Tudo isso feito no silêncio. Tudo isso feito muitas vezes na calmaria, sem que as pessoas percebam. Você olha, eu lembro disso acontecer de uma maneira incrível no meu trabalho. Tinha um rapaz que você olhava para a cara dele, era treva pura. Eu dava estudo na hora do almoço lá no trabalho, de um dia para o outro, irmão. A cara dele era treva. Quando ele chegou no outro dia, a cara dele era luz. Luz. E o Senhor fez isso de um dia para o outro. Até hoje ele está servindo o Senhor. Nessa altura deve ser até pastor. A última vez que eu vi ele era presbítero na Assembleia de Deus. Então, irmão, é uma obra perfeita, é uma obra que vai ser consumada na eternidade. Apocalipse 14, versos 14 a 16, fala sobre essa ceifa que recolhe os seus escolhidos. Então, a participação humana na divulgação do reino de Deus é necessária. Deus não faz nada ou não faz a sua obra sem usar seres humanos. Em sua maioria das vezes ele faz. E mesmo aquelas pessoas que ele converte assim, aparentemente do nada, foi semeado no seu coração o evangelho, aí, numa outra hora, Deus vai e salva aquela pessoa. Mas foi a semente. A participação divina no crescimento do reino de Deus garante, como disse Jesus, que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam. Se Deus está trabalhando, então a obra é garantida. É isso que ele diz aqui, nessa parábola da semente. E nós temos a parábola do grão de mostarda, onde o Senhor fala sobre, já que é Deus que dá o crescimento, né? Sobre o extraordinário crescimento do reino de Deus. O extraordinário crescimento do reino de Deus. Verso 30, e dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra,
é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. O Senhor está falando sobre o grande milagre que é a igreja, o reino de Deus. Ele fala de um grão de mostarda, que é um grãozinho mínimo, é bem pequenininho. Ele é semeado na terra e depois ele nasce uma planta de mais de 2 metros de altura, e com vários galhos, e as aves do céu vindo sobre elas, repousando sobre elas, significa o reinado, o domínio de Cristo sobre as nações. As aves representam as nações, como foi em Daniel, no livro de Daniel. Então, meus irmãos, esse grande, extraordinário crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. A gente não pode, irmãos, olhar para a nossa igreja e avaliar o crescimento da igreja de Cristo pela nossa igreja. E nem pela maioria das igrejas, porque igrejas grandes, irmãos, são raras, elas são uma minoria. A maioria das igrejas são desse tamanho ou menores. A maioria das igrejas não tem uma multidão de convertidos por ano. Então, nós não podemos dizer, olhando para a nossa igreja, a igreja de Jesus não está crescendo muito. Isso aqui é apenas uma pequenina célula do corpo de Cristo. O que nós vemos, irmãos, sempre é um crescimento extraordinário. E é muito interessante que as pessoas olham para os apóstolos, muitos falam assim, rapaz, esses apóstolos, eles eram demais. Você vê, os 12 apóstolos, eles viraram o mundo de cabeça para baixo? Não, para cima. Eles fizeram tudo mudar. Foram eles. É aquela história que nós estamos falando. A participação humana, Deus usou eles. Mas quem foi que fez esse milagre extraordinário? Foi Deus. Deus usando o ser humano. Então nós podemos ver algumas coisas, como de fatos ocorridos na remota Palestina até os confins da terra. Você sabe que quando aconteceu o fato lá de Jesus ter morrido e ressuscitado, tem muita gente que pensa, né? Todo mundo ficou sabendo, o mundo inteiro. Não, irmão, no início ninguém praticamente sabia de nada, fora da Palestina. O mundo greco-romano não queria nem ouviu falar disso. Nasceu como um evento na remota Palestina. A Palestina, onde fica a Galiléia e a Judéia, era considerado nada, considerado um reino dominado, um bando de fracos. E aquele pessoal daquela remota região alcança o mundo todo. Hoje, em quase todos os países desse mundo, Cristo já chegou de alguma forma. Olha, de uma seita do judaísmo, que era isso que o cristianismo era chamado, de uma seita do judaísmo, a maior religião do planeta. A gente sabe que existe uma falsa igreja que se chama igreja. A gente sabe que existem milhões e milhões que se dizem cristãos e não são cristãos. Mas falando assim, de pessoas que confessam que Jesus Cristo é o Salvador e Senhor, mesmo não sendo regeneradas, nós temos quase 2 bilhões de pessoas. Começou como uma seita, a maior religião do planeta. De 120 discípulos no Pentecostes, a bilhões nos dias atuais. Olha esse crescimento, irmão. Alguma coisa já cresceu assim na história humana? Não. Não. Você vê, o cristianismo era considerado uma seita de uma pequena parcela do judaísmo. Foi assim que ele nasceu. E depois ele passou a se tornar tão grande que influenciou o Império Romano e, por fim, o Império Romano até veio a acabar e o rei Jesus continuou reinando. Irmãos, de um desconhecido carpinteiro em Nazaré, porque era isso que Jesus era no início, um desconhecido carpinteiro em Nazaré, até o homem mais importante da terra.
Olha esse crescimento. O insignificante carpinteiro de Nazaré. Nazaré era tão insignificante que não era nem conhecida fora ali da região. Ao homem mais importante da terra. Já falei isso, que eu vi uma reportagem de um site, desses jornais famosos no país, e eles confessaram, como mundanos, como homens perdidos desse mundo, eles, por vários fatores, disseram que Jesus Cristo é o homem mais importante do planeta. Que ele influenciou de tal maneira a humanidade que, se fosse retirado a figura dele, o mundo mudaria completamente. Esse homem insignificante em Nazaré. Irmãos, da criação, da crucificação, ao retorno triunfal. Já parou para ver isso? Aquele homem que até mesmo Paulo diz que foi crucificado em fraqueza. Aquele homem que foi amaldiçoado pelos israelitas, consideravam ele uma maldição, rechaçavam e rejeitavam. Aquele homem que foi zombado, cuspido, exposto naquela cruz, agora se tornou o Rei dos Reis, e virá novamente no seu retorno cheio de glória e poder. Esse é o crescimento da igreja. Irmãos, nós não temos ideia de como a igreja tem crescido. Sabe que Deus usa, às vezes, o mal para o bem. A internet serve, na maioria das vezes, para atrapalhar a vida de bilhões. Mas Deus tem usado a internet para salvar iraquianos, afegãos, chineses, japoneses, gente de todo lado que não tinha acesso a um pregador, estão ouvindo, assistindo pregações e pregações e pregações por meio da internet. Crescimento do reino de Deus. E eu digo mais, continua crescendo. Continua crescendo. Por quê? Porque ele continua falando. Veja o verso 33. E com muitas parábolas, tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. O Senhor continuou falando, continuou ensinando, continuou pregando. Só parou de fazer isso quando foi preso e executado. Mas ele ressuscitou e enviou os seus apóstolos, que continuaram pregando e pregando e pregando. Aí veio aquela transformação maravilhosa. E ele continua hoje usando pregadores, irmãos e irmãs que evangelizam pessoalmente. Ele continua usando. E vai continuar usando, e vai continuar falando. O Senhor nunca vai se calar até que Ele venha. Volte cheio de glória e poder, para ceifar, colher os seus escolhidos, e julgar o mundo, e terminar com essa terra amaldiçoada do jeito que ela é hoje. Eu fico me perguntando, irmão, você está semeando? Você tem uma grande responsabilidade. É como se Deus tivesse aberto a sua mão, colocado lá as sementes, enchido as sementes, a tua mão de sementes, vai, espalha. E a gente fica assim, com as sementes na mão, e simbolicamente eu poderia dizer que a gente sobe para encontrar o Senhor, e o Senhor poderia ver a gente ainda com a mão fechada, com as sementes que Ele nos deu, e nós não semeamos, nós não espalhamos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer. Irmãos, nós estamos vivendo um momento de grande crise na igreja.
A igreja da Europa praticamente acabou. A igreja dos Estados Unidos e do Brasil estão sendo falsificadas. Existem poucas igrejas verdadeiras no Brasil, nos Estados Unidos. Na África, que tinha um crescimento bom, os islâmicos estão matando todo mundo. Na Ásia, estamos encontrando algum avanço, alguma vitória. Mas a necessidade é muito grande. Muito grande. E se nós encontrarmos o Senhor, quando nós encontrarmos o Senhor, e se Ele nos perguntar: o que você fez com os talentos que eu te dei? Isso é, as oportunidades. O que você fez com a semente? Você foi salvo pelo Evangelho? Você amou alguém o suficiente para falar desse Evangelho da salvação para ele? A gente está se calando porque as pessoas brigam com a gente, e daí? E daí? Ah, porque elas nos ofendem, elas brigam. Você está se calando por isso? Está se calando porque as pessoas riem? E o interessante é que não é tanto assim, né? Geralmente os seres humanos, assim, fora os radicais, eles até ouvem. Eles até ouvem. Então, meus irmãos, nós temos participação nessa divulgação do reino de Deus. Como muitos já falaram, o dever do cristão, do pastor, do pregador, não é salvar, é ser fiel, é pregar o Evangelho como ele é. É a sua missão, é a minha missão. Graças a Deus pela participação divina nesse crescimento. Então, vai crescer conforme a vontade de Deus. Deus, ele sempre cuidou da sua igreja, irmãos. Quando a igreja sai de um continente e vai parar no outro, isso não é um acaso. A Europa, por exemplo, está sendo julgada por Deus, por ter rejeitado a palavra de Deus lá no final do século XIX. A Inglaterra, que foi o país mais, vamos dizer assim, mais cristão da história, hoje é um país praticamente muçulmano. É um país onde você vê as fotos, quando um pregador cristão vai pregar, eles chamam a polícia para levar ele. E quando o muçulmano vai pregar, eles trazem a polícia para proteger ele. Viu a diferença? Impressionante. Mas nosso dever, semear. O crescimento vem de Deus. Então, se você semeia, descansa. Descansa, porque a obra que Deus te deu está sendo feita. E deixa com Ele o crescimento. Outra coisa, isso nos leva a ter fé quando nós oramos e tentamos evangelizar familiares. Parece que nada acontece, mas você fez o teu dever, semeou a semente. Deixa lá a semente, confia em Deus, peça ao Senhor que faça essa semente germinar, mas fique tranquilo, porque o trabalho é dele. Entrega a ele tudo. E, meus irmãos, esse extraordinário crescimento do reino de Deus está acontecendo e ainda pode acontecer muito mais. Oremos por esses países que são ditaduras ferrenhas que proíbem o cristianismo, como o Irã, nós temos visto, mais de 5.000 pessoas assassinadas no meio dos protestos. Oremos para que esse regime anti-Deus caia, para que haja democracia, ou pelo menos um governante que permita de novo o cristianismo entrar. Mesma coisa os talibãs no Afeganistão, que eles caiam para que o nome de Jesus seja elevado. E orem pela igreja na África, irmãos. Todo final de semana algum pastor morre, alguma igreja é queimada, famílias são assassinadas. Orem por eles. E nós aqui vamos fazer alguma coisa. Vamos falar do Salvador. Ou não cremos nele?
Parece que muitos da igreja hoje estão acreditando que realmente a pessoa é salva de qualquer jeito. Todo mundo vai ser salvo no final, ou a pessoa é salva se ela é boazinha. Você já não crê mais no Evangelho? A única forma de ser salvo é através do sangue de Cristo. Vamos falar isso para as pessoas. Vamos falar da esperança da salvação, da vida eterna. Vamos semear essa semente. Esse capítulo 4 parábolas, todas falando sobre o ato de semear. O semeador, diz Jesus, saiu a semear. Como é que tem sido a tua vida? Você tem saído a semear? Quer ver uma coisa? Pessoas postam no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no status, né? Postam histórias, fotos, coisas que, tudo bem, mas por que não postam a palavra? Por que não postam um áudio cristão, um vídeo sobre a salvação? Por que não postam essas coisas mais? Parece que o brasileiro é assim, ele quer ficar bem na fita, né? Ele quer ficar de bem com todos. Não dá para você ser cristão e ficar de bem com todos. Jesus não ficou de bem com todos. Então vamos seguir o exemplo do nosso mestre e sairmos espalhando essa semente maravilhosa. Pai, abençoa nosso coração, nossa alma. Não permita, Deus, que a frieza tome conta de nós. Não permita que acreditemos nessas mentiras que tem falado a respeito de outro tipo de salvação, mas que possamos nos apegar ao Evangelho, anunciar o Evangelho e aguardar o crescimento que vem do Senhor. Obrigado, Deus, por essa obra maravilhosa que o Senhor tem feito nessa igreja, de há mais de 60 anos, estar aqui anunciando o teu precioso Evangelho. Que continue, Senhor, e continue para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.